Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ao vídeo aula com o tema redação, que a gente vai entender um pouco a estrutura da redação, como se constrói uma redação. Mas vamos fazer a seguinte pergunta: por que redação? Por N motivos. Os principais dela vai estimular a minha criatividade, vai trabalhar a minha imaginação, né? Vai também trabalhar a questão da ortografia, de como se escreve determinada palavra, vai aumentar o meu vocabulário, não é isso? Ou seja, eu vou conhecer muitas outras palavras. Vai também o quê? Ordenar, né? Vai ordenar as minhas ideias através da escrita. Mas vamos entender na prática a estrutura da redação. Vimos aí introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos trabalhar aí a totalidade de 21 linhas, que geralmente é o que se é trabalhado na redação. Introdução, um único parágrafo com 5 linhas. Desenvolvimento, 2 parágrafos, um com 5, um com 6. A ordem dos 2 parágrafos no desenvolvimento, a nível de quantidade de linha, você que decide. Na conclusão, a gente vai trabalhar apenas um parágrafo com 5 linhas. Mas vamos entender como é que funciona essa estrutura. Pronto. Tá aí, introdução. Você vai contextualizar em um parágrafo, você vai trazer um tópico frasal e você vai apresentar um trabalho, ou seja, um problema e uma tese. Professora, me explique o que a senhora está me dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte: vamos dizer que o nosso tema é o que? Educação. Educação, você vai contextualizar. Por exemplo, como era a educação antigamente, como está a educação atualmente. Tópico frasal é a sua ideia principal, tá certo? E você vai apresentar um problema. Qual é o problema da educação? É a falta de estímulo por parte da família, é a falta de estímulo por parte dos governadores. Qual é o problema? É porque as crianças não querem ir mais para a escola. E você vai trazer uma tese, ou seja, qual é o seu ponto de vista? Como você enxerga, como você vê a educação. No desenvolvimento é interessante. Você vai trabalhar 2 parágrafos, ou seja, você vai trazer 2 argumentos para a sua tese. Ou seja, como é que você vê a educação? Você vai trazer esses argumentos de forma com base. Você vai, exemplo, no primeiro parágrafo você vai citar um exemplo da frase do ministro da Educação. O que foi que o ministro da Educação falou sobre determinado assunto? Lógico, tem que ter coerência com aquilo que você está falando. No seu segundo parágrafo, ainda trazendo argumento da sua tese, você pode dizer o seguinte: de acordo com a estatística do IBGE, a educação no Brasil, e dar continuidade, tá entendendo? Você vai desenvolver a sua tese por meio de argumento, mas trazendo, certo, meios que comprove, que dê sentido aquilo que você acha, o seu ponto de vista. Na conclusão, gente, ela é o que você vai reafirmar o que você já falou. Mas tem cuidado nesse afirmar. Por quê? Porque quando você afirma, reafirma, né? Você não vai trazer uma frase que você já escreveu no desenvolvimento e trazer para a conclusão. Você pode pegar aquela frase que é interessante e refazer, reafirmar, e a principal característica da conclusão, além de reafirmar, certo? É o que? É trazer a resolução do problema. Por exemplo, lá na introdução, você não falou o que seria o problema? Faz de conta que o problema é a falta de interesse da sociedade em ir para a escola. Qual seria a resolução de problema apresentado em uma conclusão? Simples, você poderia dizer que uma das soluções seria o governo criar projetos de incentivo na sociedade para que eles retornem para a escola. Eu estou dando um exemplo de como seria, mas essa resolução de problema, quem vai descrever na redação é você, ok?
Mais uma vez, introdução, você contextualiza, você traz o seu ponto de vista, tem a ideia principal, né? Você traz o seu ponto de vista e você apresenta o problema. No desenvolvimento, você vai pegar aquilo que você falou, aquilo que você pensa, o seu ponto de vista, como você vê a educação e argumentar sobre ele. Ou seja, você vai trazer argumentos para que eu que for ler ou outra pessoa que leia a sua redação diga, realmente ela tem coerência no que ela está dizendo, ou seja, eu acredito no que ela disse porque para mim é uma verdade, né? Porque você argumentou por meio dos meios que você tinha, de um pensamento de um ministro, você argumentou através de um dado, né, feito pelo próprio governo, você trouxe algo que vai você dar veracidade ao seu ponto de vista, tá certo? Vamos entender a questão aqui do parágrafo, isso é importante. Cada parágrafo, certo, gente? Ele tem a questão da margem, certo? A quantidade de linha por parágrafo, o ideal seria de 3 a 7 linhas. Professora, eu vou encontrar parágrafos maiores, com mais linhas, você pode encontrar até 10, até 9, 10, você pode, mas o ideal de uma redação, ele vai de 3 a 7 linhas. Tem que ser simples, sua linguagem tem que ser simples, tem que ser clara, tem que ser objetiva, até porque não tem como você falar muitas coisas em 5 linhas, então tem que ser claro. Outra coisa, você tem que trazer apenas uma ideia, ou seja, apenas um tópico por parágrafo, um tópico frasal, uma ideia principal. Vamos lá? O que é aqui os conectivos? Conectivos eu trouxe para vocês entenderem que é um termo de ligação. Ou seja, ele vai ligar um termo ao outro, um que vai ligar uma ideia a outra, uma frase a outra, ele vai nos ajudar a isso, dando o que? Coesão, dando sentido àquilo que a gente está falando. E como seria esses conectivos a início de parágrafo, tá certo? Na introdução, quais os conectivos que eu poderia usar, ok? Para que isso... Você poderia usar, é notório que a educação, você poderia dizer o que? Visto que a educação, isso é início de parágrafo, tá, gente? No contexto atual, no desenvolvimento, você poderia usar segundo o Ministério, gente, quero dizer Ministério, perdão, segundo o Ministro da Educação, falou blá 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 blá, então você vai criando a sua redação. Dessa forma, a educação precisaria passar por um processo, né? E você vai criando a sua redação a partir desses conectivos. Na conclusão, você pode dizer, em suma, a educação em suma, a educação necessita, em suma, a forma de lidar com a educação, você cria a sua redação. Lembrando, professora, só tem conectivos? Não, existe inúmeros conectivos que você pode usar em cada elemento da estrutura, tá certo? Vale ressaltar que nada de começar atualmente, hoje em dia, desde as épocas remotas. Gente, o que é isso? Não se usa mais, está em desuso esses conectivos. Vamos entender aí a folha da redação. Por que eu trago a folha de redação para vocês? Porque ela é padrão, tá? Se quando eu terminar o Fundamental 2, na escola que eu estou, ou não depende de qual série que você está, se você sair da escola por algum motivo, da sua escola você for para outra, essa é a folha padrão. Se você for para outro estado, essa é a folha padrão. Ou seja, no território nacional brasileiro, essa é a nossa folha padrão, que a gente vai nos deparar com ela nas provas afora, de concurso, do Enem. Por isso que eu trago para vocês. Eu não sei se dá para vocês ver direitinho, mas a gente vai aí da linha 1 à linha 30. E vocês observem que há uma linha em negrito, né? Aí na linha 20. Por quê? Lembra que eu falei no início, a gente vai trabalhar com 21 linha, porque é a nossa base. Está aqui. Veja, em uma redação, eu posso escrever mais de 20? Pode. O seu limite de linha é 30. Mas isso vai depender da proposta, certo? Daquilo que o professor pediu. Mínimo 20, máximo 27, mínimo 20, máximo 30, porque o máximo, a 30 é o máximo mesmo de uma redação. Ok? Então vamos para o próximo slide. Gente, importantíssimo, margem da folha.
Gente, isso é mega importante. Aí ele vai falar um pouco sobre a questão do parágrafo, certo? Se vocês observar, há uma linha vertical em pé, né? Tracejadas. O que isso está dizendo? Que quando eu começo o meu parágrafo, perdão, quando você começa o meu parágrafo, quando eu termino aquele parágrafo, o próximo parágrafo tem que começar no mesmo local que o outro começou. Ou seja, um abaixo do outro, alinhado, bonitinho, certo? Observe que nós temos aí uma setinha delimitando para um lado e para o outro. O que isso quer dizer? Que para mim iniciar o meu parágrafo, eu tenho que deixar aí uma margem, tá? Geralmente nós usamos aí 2,5 centímetros, mas a gente não precisa de régua para fazer esse limite. O que é que eu faço? Eu uso meus 2 dedinhos do início da linha, certo? Mais escura, ali a minha linha vermelha tracejada. Aí quer dizer o quê? Que eu deixei a margem correta para me dar início. Fiz isso bonitinho, minha primeira letra é maiúscula. Eu nunca começo um parágrafo com letra minúscula, gente, não pode, isso é erro grave, ok? Olha aí, mais uma vez a questão da margem. Observe aí, a margem está em linha o quê? Vermelha. O nosso texto, as nossas linhas lindo, maravilhoso, observe que tem lá, na segunda linha. Lê o texto aqui. Ou seja, teu texto aqui, teu texto hífen lá na outra linha aqui. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que eu não posso começar a minha palavra, certo? Em cima da linha, nem antes da linha. E quando eu me deparo com uma palavra, estou escrevendo a palavra e percebo que ela não vai dar na minha linha toda, o que é que eu faço? Eu vou separar a minha palavra por sílaba, lógico. E aqui eu tenho que ter o domínio da separação silábica. Então, eu separo a minha sílaba, coloco aí o meu hífen, tá? E escrevo na linha abaixo, certo? Não esqueça disso, isso é muito importante. Vamos pro próximo slide. Gente, olha essa frase aí. Eu estou escrevendo a minha redação e percebo que eu errei a palavra, a grafia de como se escreve aquela palavra. Eu vou rabiscar, eu vou passar corretivo nunca, tá? Não se faz mais isso, não se faz isso, isso é rasura. O que é que eu vou fazer? Eu passo um risco na palavra, tá? Todinho. E logo após eu escrevo o quê? Eu escrevo a minha palavra correta. Mais uma vez, eu não rabisco a minha palavra, eu não pinto a minha palavra errada, eu não passo corretivo, eu passo apenas uma linha na minha palavra toda e logo após eu escrevo a palavra correta. Vamos ao próximo slide. Pronto. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Gente, eu falei muito rápido, para que o vídeo não se torne muito longo, tá? Mas só um lembrete aqui. Hora da escrita. Vamos entender. Aqui eu trago para vocês um texto motivador. O que é texto motivador? É um texto que você vai tirar por base para lhe ajudar a construir suas ideias. Trago uma tarefinha para vocês. Com base no texto motivador acima e em seus conhecimentos acerca do assunto, redija um texto com o seguinte tema: cuidado com a saúde em tempo de pandemia. Gente, isso é muito importante. Só frisando, tem aí a palavra redija. Redija é um termo, é um vocábulo, é uma palavra, certo? Usado para a redação. E o que é que esse redija quer dizer? Quer dizer o quê? Escreva um texto, faça um texto, construa um texto, produza um texto. Poderia usar qualquer dessas palavras? Poderia, mas como é uma palavra que se usa, né, nos concursos, na redação, e por ser um vocábulo próprio da redação, a gente vai deixar bonitinho, deixar padrão. A ideia aqui não é fazer da forma correta, então vamos escrever corretinho. Ok? Qualquer dúvida, tá? Eu tô disponibilizando esse slide. Tem aí o textozinho para lhe ajudar. Então, beijo a todos e até a próxima aula. Fico esperando.